Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, momento em que deixamos Deus nos falar. Esta liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É só você ir a uma celebração eucarística ou então a uma celebração da palavra. Liturgia de 4 de novembro de 2019, segunda-feira, dia de São Carlos Borromeu, bispo e amigo dos pobres. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Vamos à antífona da entrada. Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. Ezequiel 34, versículo 11 e de 23 a 24. Oração do dia. Rezemos. Conservai, ó Deus, no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face do Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos de 29 a 36. Irmãos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora, vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em consequência da desobediência deles. Assim, são eles agora os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. A profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 69, versículos de 30, 31, 33 a 34, 36 a 37. Refrão 14c. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Todos, respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Sim, Deus virá, salvará Jerusalém. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las, e o que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Todos, respondei-me, ó Senhor,
pelo vosso imenso amor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Se guardais minha palavra de Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. Vós sereis os meus discípulos. Vós sereis os meus discípulos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, versículo 31. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 14. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada. Liturgia comentada do líder da comunidade católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini. Mas eu também quero passar para vocês uma reflexão que está no livro Palavra e Vida 2013. Vou começar então pelo livro Palavra e Vida 2013. Depois eu vou para a liturgia comentada do Santinho. Esse fariseu do Evangelho de hoje, certamente, escutou Jesus com atenção, mas consigo mesmo pensou o que Jesus havia dito. Pensou que o que Jesus havia dito não era tão importante. Então, ele ouviu, mas achou que não era tão importante. A quem é que ocorre convidar para sua casa pobres, coxos e cegos? O fariseu, quando queria organizar uma festa, assim como nós, convidava seus amigos. Era com eles que se divertia e passava bem. Claro que Jesus falava sob outra perspectiva. Ele via tudo com o olhar do reino, e para ele o passar bem, o desfrutar, era sentar-se à mesa com seus irmãos e irmãs, os mais pobres e os abandonados. Agora vamos à liturgia do Antônio Carlos Santini. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Convida os pobres. Lucas 14, versículos de 12 a 14. Como de costume, o ensino de Jesus a seus discípulos vai na contramão do homem natural. Homem natural? Paulo bem o descreve: rivalidades, contendas, associação com os poderosos, apego aos bens, avareza, cupidez. E o apóstolo ainda rebate: o homem natural não aceita aquilo que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Esta lição de Jesus no Evangelho de hoje tem como eixo a oposição interesse versus gratuidade. O interesseiro até pode fazer o bem, mas sempre de olho na retribuição. Esta pode ser
o aplauso do público, o sorriso do amigo, o apoio dos poderosos, um poupudo salário e, quem diria, um lotezinho no céu após a morte. Trata-se de um sério convite a reavaliar a motivação de nossa conduta, a razão de nossas atitudes. Jesus diz que serei feliz quando o bem que eu fizer não receber alguma espécie de paga ou retribuição. Daí o imperativo de convidar o pobre, pois este não terá como retribuir o bem recebido. Quando Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Teresa de Calcutá, deixou o conforto do seu colégio para cuidar dos mendigos de Calcutá, na Índia, ela sabia que não deveria esperar nada em troca. Na verdade, acabou amada pelos pobres e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Bem, às vezes temos surpresas. Um amigo nosso, o professor da PUC, vivia chocado com a cena diária na entrada da capela de Santo Antônio, em Belo Horizonte, esquina de São Paulo com o Amazonas. Ali, no pórtico da igreja mais antiga da capital mineira, dezenas de mendigos ficavam prostrados à espera de uma esmola, alguns com feridas expostas. Final de ano, nosso amigo teve a inspiração de organizar uma ceia de Natal para eles. Seria, pensava ele, uma oportunidade de se sentirem amados, alvo da atenção das pessoas. Ao convidá-los, porém, ouviu como resposta dos mendigos: infelizmente não posso ir. Se eu sair daqui, vou perder o meu ponto. Eu penso que a conclusão é esta: há pobres e pobres. A pobreza material, sem a pobreza espiritual, continua fechada aos dons de Deus e ao amor dos homens. O medo de perder, ainda que seja o ponto de pedir esmolas, impede nossa entrega e nosso abandono a Deus e ao próximo. Madre Teresa ensinava às suas religiosas: sermos pobres significa sermos livres, tão livres a ponto de não sermos possuídos pelos nossos haveres, tão livres que nossos bens não nos controlem, nem nos impeçam de partilhá-los e dá-los aos outros. E disse mais: a pobreza é o nosso dote. Quanto menos possuímos, mais podemos dar. Quanto mais temos, menos damos. Não há complicações. Entretanto, nós complicamos tanto a nossa vida com tantos badulaques. É assim que o convite de Jesus acaba recusado por tanta gente. Orai sem cessar. Esse pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salmo 34, versículo 7. Santo do dia, São Carlos Borromeu. Carlos Borromeu nasceu no castelo da família próximo de Milão a 2 de outubro de 1538. O pai era o conde Gilberto Borromeu e a mãe era Margarida de Médicis. A mesma casa da nobreza de grande influência na sociedade e na igreja. Carlos era o segundo filho do casal e aos 12 anos a família o entregou para servir a Deus, como era hábito na época. Levou a sério os estudos, diplomando-se em Direito Canônico aos 21 anos de idade. Aos 24 anos já era sacerdote e bispo de Milão. Usando sua formação jurídica, Carlos liderou uma reforma na organização administrativa da igreja. Conquistou a colaboração de instituições, das escolas dos jesuítas, dos capuchinhos e de muitos outros. Foi um dos maiores fundadores que a igreja possuiu. Criou seminários e vários institutos de utilidade pública para dar atendimento e abrigo aos pobres e doentes, o que lhe proporcionou o título de pai dos pobres. Chegou o ano de 1576 e com ele a peste. Milão foi duramente assolada. Carlos Borromeu visitava os contaminados, levando-lhes o sacramento e consolo num trabalho incansável que lhe consumiu as energias. Tanto esforço humano acabou consumindo sua saúde. Morreu anos depois, se dizendo feliz por ter seguido os ensinamentos de Cristo e poder se encontrar com ele de coração puro. Tinha apenas 46 anos de idade. Reflexão.
a obra de Santo Borromeu, um dos santos mais importantes e mais queridos da Igreja, poderia ser resumida em duas palavras: dedicação e trabalho. Oriundo da nobreza, Carlos Borromeu utilizou a inteligência notável, a cultura e o acesso às altas elites de Roma para posicionar-se à frente, ao lado e até abaixo dos pobres, doentes e principalmente das crianças. Oração. Rezemos. Deus nosso Pai, a exemplo de São Carlos Borromeu, abramos a nossa mente e o nosso coração ao vosso espírito de amor. Deixemo-nos converter pela vossa palavra libertadora. Experimentemos a vossa ternura e a vossa bondade mediante uma vida dedicada aos irmãos e fundamentada no vosso Evangelho. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Esse texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreveu para o site a12.com. E eu gravei estas mensagens para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Então, de minha parte, podem divulgar livremente, porque foi Jesus quem falou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Shalom Adonai, expressão hebraica que quer dizer a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, acredite. E do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranata ou Maranatá, vem, Senhor. Senhor, vem. É a segunda vinda de Cristo para nos levar com Ele para a eternidade, quando teremos uma vida inefável, difícil de explicar, não dá para explicar, inexplicável em nossas palavras, essa vida que Jesus nos dará após a nossa passagem terrena. Maranata, vem Jesus, como disse o apóstolo São Paulo. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom!